O som do tapa ecoou mais alto que o monitor cardíaco. Dr. Preston, o menino de ouro do hospital, não apenas repreendeu a nova enfermeira. Ele colocou as mãos nela. Ele enfiou os dedos no cabelo dela e a puxou para trás, com um sorriso de escárnio. Saiba seu lugar, lixo. A ER inteira congelou. Eles esperavam que a enfermeira quieta e tímida chorasse. Eles esperavam que ela implorasse por perdão, mas eles não sabiam que a mulher de pé naqueles scrubs azuis grandes não era apenas uma enfermeira. Ela era a Major Harper Bennett, uma veterana de combate condecorada da Vance Sedona CAR, que havia realizado cirurgia na traseira de Black Hawks queimando. E Dr. Preston, ele apenas cometeu o maior erro de sua vida. Seattle Grace Memorial era um campo de batalha apenas de um tipo diferente. Em vez de granadas de morteiro e IEDs, havia paradas cardíacas, vítimas de overdose e o incessante uivo penetrante de sirenes de ambulância. Harper Bennett moveu-se através do caos do pronto-socorro com um silêncio que incomodava as pessoas. Ela tinha 32, embora seus olhos parecessem 100. Ela estava trabalhando no hospital por 3 meses, e nesse tempo, ela havia falado menos de 50 palavras para seus colegas. Ela fazia o trabalho braçal. Ela limpava as comadres. Ela reestocava os soros fisiológicos. E ela pegava os turnos noturnos que nenhuma das enfermeiras seniores queria. Para a equipe, ela era uma ninguém. Uma enfermeira viajante do nada com um currículo instável e um comportamento que sugeria que ela tinha medo da própria sombra. Bennett, mova-se. O grito veio do Dr. Silas Preston. Preston era o chefe de cirurgia de trauma. Ele tinha 45 anos, bonito de uma forma que ele estava dolorosamente ciente e possuía um ego que mal cabia pelas portas duplas da sala de trauma. Ele vinha de dinheiro antigo, os Preston de Connecticut, e ele tratava a equipe do hospital como seus servos pessoais. Harper não recuou com seu tom. Ela simplesmente pegou a bandeja de instrumentos esterilizados e caminhou até a sala de trauma 4, onde Preston estava costurando uma laceração em um estudante universitário bêbado. Você está atrasada, Preston zombou, sem levantar os olhos do seu trabalho. Eu pedi esses 30 segundos atrás. Você sabe quanto vale o meu tempo, Bennett? Desculpas, doutor, Harper disse. Sua voz era baixa, monótona e desprovida de emoção. Preston zombou. Desculpas não salvam vidas. Competência, sim. Tente adquirir alguma. Ele pegou uma pinça hemostática da bandeja, deliberadamente roçando a mão dele na dela, então limpando sua luva em seu jaleco como se ela fosse contagiosa. As outras enfermeiras, agrupadas na estação de enfermagem, observavam com uma mistura de pena e alívio. Alívio de que não eram elas na linha de fogo hoje. Ele está de mau humor, sussurrou Chloe, uma jovem enfermeira com scrubs rosa brilhante. Sua carteira de ações provavelmente levou um golpe. Ou a esposa dele descobriu sobre o representante farmacêutico, murmurou David, o enfermeiro-chefe. Ele suspirou, observando Harper recuar para as sombras do armário de suprimentos. Eu não sei como Bennett aguenta. Ela não tem espinha dorsal nenhuma. Se ele falasse comigo assim, eu pensei, eu o denunciaria ao RH. O RH não o tocará, Chloe respondeu. O pai dele está no conselho. Bennett é apenas presa fácil. Ela é como um fantasma. Eu perguntei de onde ela tinha sido transferida ontem, e ela apenas olhou para mim até que eu me afastei. Dentro do armário de suprimentos, Harper Bennett encostou a testa no metal frio da unidade de prateleiras. Ela respirou. Em 4, segura em 4. Sai em 4. Suas mãos estavam firmes. Elas estavam sempre firmes. Elas haviam estado firmes no Vale Corenal quando um RPG atingiu seu comboio. Elas haviam estado firmes quando ela teve que estancar a ferida no peito de seu oficial comandante, Capitão Miller, enquanto recebia fogo de uma linha de tiro a 300 milhas de distância. Ela não tinha medo de um homem como Silas Preston. Homens como ele eram moles. Eles quebravam quando o ar-condicionado parava.
Harper havia sobrevivido a coisas que fariam Preston catatônico. Ela ajustou as mangas compridas de sua camiseta. Ela as usava mesmo no calor sufocante da ER. Elas escondiam as cicatrizes de estilhaços em seu antebraço esquerdo e a tatuagem em seu pulso direito, a insígnia dos Night Stalkers. O Manchester, o Regimento de Aviação de Operações Especiais. Ela não estava aqui por glória. Ela estava aqui para reintegrar, para aprender como ser uma civil novamente. Os militares a haviam dispensado medicamente após o incidente na Síria, uma missão de extração classificada que deu errado. Ela foi liberada para o serviço fisicamente, mas os psicólogos disseram que ela precisava de tempo em um ambiente de baixo estresse. Então, ela limpava pisos e deixava um cirurgião pomposo tratá-la como uma serva. Era parte da missão. Misturar-se, não engajar. Sá Bennett. A voz de Preston rugiu do corredor. Saia daqui. Temos um multitra chegando. Harper abriu os olhos. O aço retornou ao seu olhar. Ela empurrou-se da prateleira e voltou para a ebriga. As portas deslizantes da ER se abriram. Os paramédicos entraram correndo, empurrando duas macas cercadas por uma agitação de atividade. O ar instantaneamente cheirava a cobre, sangue e chuva. Fale comigo! Preston gritou, assumindo o centro do palco, estufando o peito. Masculino, aproximadamente 50 múltiplas feridas de bala no peito e abdômen. O paramédico principal gritou sobre o barulho. BEP está caindo 70 sobre 40. Taquicárdico, perdemos o pulso dele 2 vezes no caminho. Baia 1, Preston ordenou. David, coloque uma linha. Chloe, ligue para o banco de sangue. Bennett, ele girou, os olhos selvagens com a descarga de adrenalina que ele ansiava. Você está na sucção. Não estrague tudo. Harper moveu-se para a posição na cabeceira da cama. Ela olhou para o paciente. Ele era um homem grande, construído como um tanque com uma barba grisalha e um colete tático que havia sido cortado pelos paramédicos. Por baixo da sujeira, ela viu uma tatuagem em seu ombro, uma adaga com asas. Seu coração pulou uma batida. Forças especiais. Ela olhou para o rosto dele. Estava inchado e machucado, mas ela reconheceu a estrutura. Era o sargento mestre Knox. Fort Knox. Ele havia sido seu oficial de treinamento em Fort Bragg quase uma década atrás. Ele está em choque, David gritou. Paz de vibe, Preston gritou. Carregue para 200. O quarto explodiu em caos controlado. Harper pegou o catéter de sucção, desobstruindo a via aérea com eficiência praticada. Ela notou algo que Preston perdeu. O sangue não estava apenas acumulando. Estava borbulhando. Pneumotórax de tensão. Sua mente registrou instantaneamente. Seu pulmão colapsou e está colocando pressão no coração. Afastar! Preston gritou. Ele bateu as pás no peito de Knox. O corpo convulsionou. Ainda vive, David disse. Carregue para 300. Doutor, Harper disse, sua voz cortando o barulho. Não era o sussurro que ela geralmente usava. Era mais firme. Sons respiratórios estão ausentes à direita. Traqueia está desviada. É a tensão numo. Chocá-lo não funcionará. Ele precisa de uma descompressão com agulha agora. O quarto ficou em silêncio por uma fração de segundo. Preston olhou para ela, seu rosto esverdeando de raiva. Com licença. Você é uma doutora? Bennett, você foi para a faculdade de medicina ou você apenas conseguiu seu diploma de uma caixa de cereal? Olhe para a distensão jugular. Harper insistiu. O tossoí... Apontando para o pescoço do paciente. Se você não descomprimir o peito, ele morre em 30 segundos. Cale a boca, Preston rugiu. Eu sou o cirurgião-chefe aqui. Você é uma enfermeira. Você troca comadres e você cala a boca. Carregue para 360. Afastar. Ele chocou Knox novamente. Nada.
linha reta. Droga! Preston jogou as pás no carrinho de parada. Ele se foi. Declare-o. Não, Harper disse. Ela não pensou. Ela não calculou as consequências. Ela apenas se moveu. Ela se afastou da unidade de sucção e pegou uma agulha angiocatéter de calibre 14 da bandeja de suprimentos aberta. O que você pensa que está fazendo? Preston ficou na frente dela, bloqueando o paciente. Mova-se, Harper disse. Seus olhos eram túneis frios e escuros. Saia da minha sala de trauma, Preston gritou. Você está demitida. Saia. Ele tem um ritmo pulsátil, mas a pressão está o matando, Harper disse, pisando para o lado para contorná-lo. Não vou deixá-lo morrer por causa do seu ego. Esse foi o ponto de ruptura. Dr. Silas Preston, um homem a quem nunca haviam dito não em toda a sua vida, surtou. Ele estendeu a mão e agarrou Harper pela parte de trás de sua touca de scrub, emaranhando os dedos no cabelo dela. Ele puxou a cabeça dela para trás com força violenta. Eu disse. Preston sibilou, o rosto a centímetros do dela, saliva voando dos lábios dele. Saiba seu lugar, você pedaço de lixo inútil. A violência do movimento enviou Harper cambaleando para trás. Ela bateu no armário de metal com um clangor alto, a agulha caindo ruidosamente no chão. A ER inteira parou. Médicos congelaram no meio da sutura. Enfermeiras derrubaram prontuários. O silêncio era absoluto. Violência contra a equipe era rara. Mas para um cirurgião assistente agredir fisicamente uma enfermeira no meio de um código era inédito. Preston ficou ali, o peito arfando, seu rosto contorcido em um rosnado. Ele se sentiu poderoso. Ele se sentiu como um deus disciplinando uma criança desobediente. Ele esperava que Harper desmoronasse. Ele esperava lágrimas. Ele esperava que ela corresse para fora do quarto, soluçando, deixando-o para declarar o paciente morto e seguir com o seu dia. Harper lentamente abaixou a cabeça. Ela estendeu a mão e tocou a parte de trás de sua cabeça, onde ele havia puxado seu cabelo. Ela ajustou sua touca de scrub. Quando ela levantou o olhar, o medo que todos esperavam ver não estava lá. A enfermeira quieta havia sumido. Em seu lugar estava algo totalmente diferente. Sua postura mudou, seus ombros se endireitaram, seus pés se afastaram ligeiramente na largura dos ombros, uma postura de combate. Você não deveria ter feito isso, Harper disse. Sua voz era um sussurro, mas carregava um peso que fez os cabelos na nuca de David se arrepiarem. Chamem a segurança, Preston latiu, embora sua voz tremesse ligeiramente. Tirem esta mulher do meu hospital. David Harper disse, sem desviar o olhar de Preston. Me dê uma lâmina 10 e um kit de dreno torácico. Bennett, pare. David gaguejou, aterrorizado. Ele é o chefe. Harper não esperou. Ela se moveu, mas desta vez ela não andou como uma enfermeira. Ela se moveu com a velocidade explosiva de uma víbora. Preston tentou agarrar o braço dela novamente. Eu te disse para. Harper não o golpeou. Ela não precisava. Enquanto Preston a alcançava, ela simplesmente pisou em sua guarda, prendeu o pulso dele com uma mão e aplicou pressão no nervo radial enquanto varria a perna dele. Aconteceu tão rápido que a filmagem da câmera de segurança mais tarde teria que ser reproduzida em câmera lenta para entendê-la. Em um segundo, Preston estava de pé. No próximo, ele estava de bruços no chão de linóleo, seu braço torcido atrás das costas em um ângulo que o fez gritar em agonia aguda. Fique no chão, Harper comandou. Não era um pedido. Era uma ordem dada por um oficial a um combatente hostil. Ela o soltou, passou por cima de seu corpo gemendo e caminhou até o paciente. Ela pegou uma agulha nova. David me cronometre, ela disse calmamente. Ela localizou o segundo espaço intercostal no peito de Knox. Ela enfiou a agulha. Gá! O som de ar pressurizado escapando da cavidade torácica foi audível por todo o quarto silencioso. O monitor na parede bipou uma vez, 2 vezes.
Bip, bip, bip e ritmo sinusal. O coração estava batendo novamente. Harper olhou para Preston, que estava lutando para ficar de joelhos, segurando o pulso, seu rosto roxo de humilhação e choque. Ele está vivo, Harper disse, tirando as luvas. E você, doutor, está dispensado do serviço. Preston levantou-se apressadamente, os olhos esbugalhados. Dispensado do serviço. Eu sou o cirurgião-chefe. Você me agrediu. Eu farei você ser presa. Eu vou te destruir. Você sabe quem eu sou? Harper olhou-o diretamente nos olhos. Ela estendeu a mão para a barra de sua camiseta de manga comprida e lentamente a puxou para cima, revelando o músculo cicatrizado e em corda de seu antebraço e a tatuagem distinta em seu pulso. Eu sei quem você é, Preston. Você é um passivo. Ela virou-se para o enfermeiro-chefe atordoado. Ligue para a polícia e ligue para o General Holloway no Pentágono. Diga a ele que Ghost foi comprometida. General? Quem? David perguntou, sua mandíbula aberta. Apenas faça a ligação, Harper disse, virando-se para estabilizar seu ex-sargento. E mantenha este idiota longe do meu paciente. A chegada do Departamento de Polícia de Seattle não foi sutil. 2 policiais uniformizados, seguidos por um administrador hospitalar frenético, empurraram as portas duplas da ER. Dr. Silas Preston os esperava encostado na estação de enfermagem, segurando uma bolsa de gelo no pulso. Ele havia recuperado a compostura, substituindo seu medo por uma narrativa fria e calculada. É ela, Preston disse, apontando um dedo trêmulo para Harper. Harper estava de pé na sala de trauma 1, observando o monitor cardíaco do sargento-mestre Knox. O paciente estava estável, seu peito subindo e descendo ritmicamente, graças ao tubo que ela havia inserido. Ela não havia tentado correr. Ela não havia tentado se esconder. Ela estava de pé com as mãos entrelaçadas atrás das costas, em posição de descanso, esperando. Oficial, Preston disse, sua voz gotejando vitimismo praticado. Esta mulher é instável. Ela desobedeceu uma ordem médica direta, colocando em perigo a vida de um paciente. E quando eu tentei intervir, ela me agrediu fisicamente. Ela quase quebrou meu pulso. Eu quero apresentar queixas imediatamente. O oficial mais velho, um homem chamado Sargento Brady, olhou para Harper. Ela não parecia uma ameaça. Ela parecia pequena em seus scrubs grandes, seu rosto impassível. Senhora, Brady se aproximou dela, sua mão descansando perto de seu coldre. Afaste-se do paciente. Harper virou-se lentamente. O paciente está estável, sargento, mas ele precisa de um transporte para a UTI. Seus sinais vitais estão se mantendo, mas o pneumotórax precisa de monitoramento. Não pediu uma opinião médica, Brady retrucou, influenciado pela presença do cirurgião-chefe. Vire-se, mãos atrás das costas. Harper obedeceu. Ela não resistiu enquanto o aço frio das algemas clicava em seus pulsos. O som foi agudo e final, cortando os murmúrios da equipe da IR. Você não pode fazer isso, David. O enfermeiro-chefe deu um passo à frente, sua voz tremendo. Ela salvou a vida daquele homem. Que Preston ia deixá-lo morrer. David, Preston latiu, seus olhos se estreitando em fendas. A menos que você queira estar procurando por um emprego em uma clínica veterinária no Alasca. Eu sugiro que você cale a boca. Este é um assunto da polícia agora. David congelou. Ele olhou para Harper, seus olhos implorando perdão por sua covardia. Harper apenas deu-lhe um aceno quase imperceptível. Recue, o olhar disse. Esta não é sua luta. Tirem-na daqui, Preston zombou. E certifique-se de que a imprensa não a veja. Não quero este hospital associado a psicopatas. Enquanto os oficiais conduziam Harper pela ER lotada, a atmosfera estava densa com tensão. Pacientes em macas observavam em silêncio. Médicos evitavam contato visual. Mas as enfermeiras, aquelas que trocavam os lençóis, limpavam o vômito e seguravam as mãos dos moribundos.
Elas observavam Harper com um estranho novo respeito. Elas tinham visto a derrubada. Elas sabiam a verdade. Assim que eles alcançaram a saída, um homem em um terno de carvão sob medida irrompeu pelas portas administrativas. Era Sterling Preston, o presidente do conselho do hospital e pai de Silas. Ele era um tubarão de cabelos prateados, um homem conhecido por enterrar processos e arruinar carreiras. Silas Sterling trovejou, ignorando a polícia. Eu recebi sua mensagem. É verdade que uma enfermeira te atacou? Ela é louca, pai! Silas choramingou, deixando cair a fachada profissional instantaneamente. Ela quase quebrou meu braço, minha mão cirúrgica. Sterling voltou seu olhar para Harper. Seus olhos eram como gelo. Ele caminhou até ela, invadindo seu espaço pessoal, olhando-a de cima. Você cometeu um grave erro, jovem senhora. Sterling sibilou. Eu garantirei que você nunca mais trabalhe na área da saúde. Eu a processarei por cada centavo que você jamais ganhará. Quando eu terminar com você, você terá sorte se conseguir um emprego varrendo ruas. Harper olhou para ele. Ela não piscou. Ela não se encolheu. Ela o analisou. Pressão alta, provavelmente em beta-bloqueadores, traços de personalidade narcisista, agressão nascida do direito, não da capacidade. Nível de ameaça baixo. Siga em frente, Sargento Brady disse, empurrando Harper gentilmente para frente. Enquanto eles a empurravam para a parte de trás do carro de polícia, Harper permitiu-se um único olhar para trás para o hospital. Ela viu Silas Preston parado na baia de ambulâncias, sorrindo o braço do pai em seu ombro. Eles pensaram que haviam vencido. Eles pensaram que isso era sobre um processo ou uma demissão. Harper encostou a cabeça contra a tela de arame da janela do carro da polícia. Ela fechou os olhos e começou a contar. 1 minuto desde a ligação para Holloway. A equipe de extração deveria estar se preparando. A guerra não havia terminado para Harper Bennett. Ela apenas havia mudado de campos de batalha. A sala de interrogatório na 4ª delegacia era uma caixa monótona de blocos de concreto cinza e uma luz fluorescente piscante que zumbia como uma mosca moribunda. Harper sentou-se em uma cadeira de metal, uma mão algemada à mesa. Ela estava lá por 2 horas. Detetive Reed sentou-se em frente a ela. Ele era um homem cansado, com manchas de café na gravata e um comportamento que sugeria que ele havia visto de tudo. Ele jogou um arquivo na mesa. Harper Bennett, Reed disse, recostando-se. Nenhum registro anterior. Licença de enfermagem está limpa, embora tenha apenas 3 meses. Antes disso, nada. Um fantasma? Harper não disse nada. Ela olhou para um ponto na parede logo acima do ombro esquerdo dele. Olha, Harper, Reed suspirou, tentando a rotina de bom policial. Dr. Preston é um homem poderoso. O pai dele praticamente possui esta cidade. Eles estão pressionando por acusações de agressão grave. Agressão com uma arma mortal, alegando que você usou um bisturi. Os olhos de Harper mudaram para Reed. Eu não usei um bisturi nele. Se eu tivesse usado uma lâmina, ele não estaria de pé. Reed pausou, incomodado pela entrega monótona e factual. Certo. Bem, ele diz que você o ameaçou. Testemunhas estão aterrorizadas para se manifestar. Se você me der seu lado da história, talvez possamos reduzir isso para uma contravenção. Serviço comunitário, controle da raiva. Eu quero minha ligação telefônica. Harper disse. Você pode ligar para um advogado. Reed disse. Mas um defensor público não terá chance contra a equipe jurídica da família Preston. Eles estão vindo por sangue. Não preciso de um advogado. Harper disse. Preciso fazer uma ligação. Reed gemeu e empurrou um telefone fixo pela mesa. Faça rápido. Harper pegou o receptor. Ela não discou um número local. Ela discou uma sequência que Reed não reconheceu muitos dígitos. Aqui é Sierra Sepsidonaya Minor. Harper falou ao telefone, sua voz mudando para uma cadência de comando
que Reed nunca havia ouvido de um suspeito antes. Código preto. Localização Delegacia 4 da PD de Seattle. Situação de refém. Eu sou a refém. Ela desligou. Reed olhou para ela. O que foi isso? Para quem você ligou? Você pode querer pegar um café, detetive? Harper disse calmamente. Será uma longa noite. Antes que Reed pudesse responder, a porta da sala de interrogatório abriu-se com um estrondo. Mas não era outro policial. Era um advogado em um terno de 3 peças que custava mais do que o salário anual de Reed. Charles Whitlock, o advogado da família Preston. Ele não olhou para Reed. Ele olhou para Harper com uma mistura de tédio e desdém. Senhorita Bennett, Whitlock disse, colocando uma maleta de couro na mesa. Estou aqui para lhe oferecer uma saída, um acordo. Ele deslizou um documento em direção a ela. Assine isso. Admite que você sofreu um colapso mental, pede desculpas ao Dr. Preston e concorda com a revogação imediata de sua licença de enfermagem. Em troca, os Preston retirarão as acusações criminais. Você deixa Seattle esta noite e nunca mais ouviremos falar de você. Harper olhou para o papel. Era uma rendição, uma confissão de coisas que ela não fez. E se eu não? Ela perguntou. Whitlock sorriu. Uma exibição predatória de dentes. Então você vai para a prisão. Simples assim. Temos os juízes. Temos o promotor. Você não é ninguém, senhorita Bennett. Você é um inseto no para-brisa de um carro muito caro. Harper pegou a caneta. O sorriso de Whitlock se alargou. Ela girou a caneta nos dedos, um hábito de seus dias de franco-atiradora, ao verificar o vento. Você verificou minha licença de enfermagem, Harper disse suavemente. Mas você verificou o meu DD2 do 14? Whitlock franziu a testa. Seu o quê? Meus papéis de baixa militar. Irrelevante. Whitlock acenou com a mão. O que quer que você tenha feito no exército, descascando batatas, dirigindo caminhões, não importa aqui. Bum! A pesada porta de aço da área de detenção da delegacia abriu-se com força suficiente para sacudir as paredes. Que inferno está acontecendo lá fora? Reed levantou-se, alcançando sua arma. Vozes estavam gritando no corredor. Não vozes de polícia. Estas eram vozes mais altas, mais profundas, autoritárias. Agente federal, recuem. Afastem-se da porta. A porta da sala de interrogatório foi aberta com um chute. 2 homens em equipamento tático completo, carregando carabinas, entraram na sala, escaneando os cantos instantaneamente. Eles foram seguidos por um homem em um uniforme de serviço verde exército impecável. 3 estrelas brilhavam em suas dragonas. Tenente-General Holloway. A mandíbula de Reed caiu. Ele instintivamente tirou a mão de sua arma e levantou as mãos. Whitlock parecia confuso, irritado. Com licença, Whitlock gritou. Este é um interrogatório privado. Vocês não podem simplesmente invadir aqui. Vocês sabem quem é meu cliente? General Holloway ignorou o advogado completamente. Ele caminhou direto para Harper, que ainda estava algemada à mesa. O general, um homem que havia comandado teatros de guerra inteiros, parou em frente à enfermeira. Ele ficou em posição de sentido. Major, Holloway disse, acenando para Harper. General, Harper respondeu. Tirem essas algemas dela. Holloway ordenou, olhando para Reed. Agora esperem 1 minuto. Whitlock se interpôs entre eles. Ela está presa por agredir um cirurgião proeminente. Vocês não têm jurisdição aqui. Holloway virou-se para Whitlock. O olhar que ele deu ao advogado era o tipo de olhar geralmente reservado para insurgentes inimigos. Jurisdição. A voz de Holloway era baixa e perigosa. Filho, esta mulher é um ativo protegido do governo dos Estados Unidos. O homem que ela agrediu quase matou um sargento-mestre altamente condecorado que está atualmente sob minha proteção. E você? Ele enfiou um dedo no terno caro de Whitlock.
Está interferindo em uma investigação federal sobre negligência médica e negligência afetando um operador de nível 1. Negligência médica. Whitlock gaguejou. Destranquem-na. Holloway latiu para Reed. Reed atrapalhou-se com suas chaves, suas mãos tremendo, e destrancou as algemas. Harper levantou-se esfregando os pulsos. Eles a machucaram, Major? Holloway perguntou. Negativo, senhor, Harper disse. Apenas desperdiçaram meu tempo. Bom, Holloway disse. Temos um helicóptero esperando no heliporto. Knox está acordado. Ele está perguntando por você. Harper virou-se para Whitlock, que estava pálido e suando. Ela se inclinou perto. Diga a Preston que o inseto acabou de contra-atacar. O telhado do Seattle Grace Memorial havia sido convertido em um posto de comando temporário. 2 policiais militares estavam de guarda nas portas e um helicóptero Black Hawk estava ocioso na plataforma, seus rotores girando lentamente. Dentro da suíte VIP no último andar, geralmente reservada para doadores ricos, o sargento mestre Knox jazia em uma cama, cercado por equipamentos que eram muito mais avançados do que o que a IR possuía. Os militares haviam trazido sua própria equipe médica. Harper entrou agora, vestida em um macacão de voo limpo fornecido pela equipe de Holloway. Ela parecia mais ela mesma. Os scrubs sempre pareceram uma fantasia. Knox abriu os olhos. Ele parecia mal, tubos no nariz, hematomas cobrindo metade do corpo, mas ele estava vivo. Ele viu Harper e um sorriso fraco se espalhou por sua barba. Ghost, ele sussurrou roucamente. Pensei que tinha te visto. Pensei que estava morto e você era o anjo da morte vindo para buscar. Hoje não, Top, Harper disse pegando a mão dele. Você teve um pulmão colapsado. O açougueiro local quase fritou seu coração tentando chocar um ritmo que não estava lá. O cirurgião, Knox perguntou, tossindo ligeiramente. Cuidado, Harper disse. General Holloway estava de pé junto à janela, olhando para o horizonte da cidade. Não totalmente, Major. Temos um problema. Harper virou-se. Sir Sterling Preston não está recuando, Holloway disse sombriamente. Ele está pedindo favores, senadores, governadores. Ele está girando esta narrativa de que você é uma soldado rebelde com PTSD que surtou e atacou um médico. Ele vai para a imprensa em 1 hora. A mandíbula de Harper se apertou. Deixe-o. Não é tão simples, Holloway disse. Se ele cavar muito fundo, ele pode descobrir sobre a Operação Cinder, a missão na Síria. O quarto ficou frio. A Operação Cinder foi a razão pela qual Harper havia deixado o serviço. Era uma extração classificada onde as coisas haviam dado errado, horrivelmente errado. Civis haviam morrido por causa de informações ruins fornecidas pela CIA, mas a culpa quase havia caído sobre a unidade de Harper. Foi redigido, enterrado e selado. Se ele expuser isso, Harper disse calmamente. Minha equipe é arrastada pela lama. As famílias dos caídos, exatamente. Holloway disse. Sterling Preston está ameaçando divulgar vazamentos anônimos, alegando que você foi descarregada desonrosamente por crimes de guerra, a menos que nós a entreguemos às autoridades civis e emitamos um pedido de desculpas público. Ele está mantendo minha reputação como refém para salvar o ego de seu filho. Harper percebeu. Ele está declarando guerra. Knox grunhiu da cama. Então nós lutamos. Como? Harper perguntou. Não podemos silenciar um bilionário civil sem causar um incidente nacional. Não o silenciamos, Holloway disse, um pequeno sorriso astuto aparecendo em seu rosto. Nós o deixamos falar e então o enterramos com a verdade. Holloway jogou um tablet para Harper. Enquanto você estava na cela, meus oficiais de inteligência fizeram uma pequena escavação sobre o Dr. Silas Preston e a administração do hospital de seu pai. Acontece que seu incidente não foi a primeira vez que Silas bagunçou. Harper rolou pelos arquivos. Seus olhos se arregalaram. Caso 402, morte indevida, resolvido fora do tribunal.
NDA assinado. Caso 519, amputação de membro errado, resolvido fora do tribunal. NDA assinado, caso 660, overdose, devido a erro de medicação limpo dos registros. Havia dezenas deles. Um rastro de corpos e dinheiro de silêncio. Silas Preston não era apenas arrogante, ele era incompetente e perigoso. E seu pai havia estado usando os fundos do hospital para pagar vítimas por uma década. Isso é um cemitério, Harper sussurrou. É alavancagem, Holloway corrigiu. Mas precisamos de mais do que arquivos. Precisamos de uma testemunha, alguém de dentro que possa testemunhar que esses registros são reais e que Sterling Preston ordenou os encobrimentos. Harper pensou de volta na ER. O medo nos olhos da enfermeira, a forma como David, o enfermeiro-chefe, havia tentado se manifestar, mas estava aterrorizado. E a jovem enfermeira Kinsley com os scrubs rosa. Eu conheço alguém, Harper disse. Enfermeira Kinsley. Ela vê tudo. Ela gerencia os arquivos digitais para a unidade de trauma. Ela é uma civil. Holloway avisou. Se nós a abordarmos, nós colocamos um alvo em suas costas. Ela já é um alvo, Harper disse, levantando-se. Preston aterroriza aquela equipe. Se nós lhes dermos uma chance de revidar, eles o farão. Você quer voltar lá para baixo? Ray perguntou. Para a cova dos leões. Preciso tirar Kinsley antes que Preston limpe os servidores, Harper disse, fechando o zíper de seu macacão de voo. Se ele souber que temos os arquivos, ele deletará os backups. Preciso dos discos rígidos. Você tem 1 hora antes da coletiva de imprensa de Preston. Holloway verificou seu relógio. Não posso enviar tropas para um hospital civil para roubar discos rígidos. É ilegal. Harper caminhou até a porta. Ela olhou para trás, seus olhos brilhando com a intensidade que havia lhe rendido o indicativo de chamada. Ghost. Você não está enviando tropas, General. Sou apenas uma enfermeira indo buscar seu último contra-cheque. O porão do Seattle Grace Memorial era um labirinto de tubos de vapor, geradores zumbindo e carrinhos de roupa. Era um mundo à parte das luzes estéreis dos andares acima, e era o elemento de Harper Bennett. Ela havia se desfeito do macacão de voo, trocando-o por um macacão de zelador que ela havia roubado de um carrinho de lavanderia perto da doca de carregamento. Ela se moveu através das sombras, evitando as câmeras de segurança que ela havia memorizado durante seus 3 meses de emprego. Seu alvo era a sala de servidores de TI no 4º andar, adjacente aos escritórios administrativos. Ela não estava sozinha. General Holloway não podia enviar tropas, mas ele podia fornecer olhos. Através de um pequeno fone de ouvido, um oficial de inteligência do helicóptero acima a estava guiando. Major, seja avisada. Temos 4 empreiteiros de segurança privada se movendo pelo lobby. Sterling Preston contratou músculo. Eles não são segurança do hospital. Eles estão armados. Copiado, Harper sussurrou, pressionando-se contra um pilar de concreto enquanto um trabalhador de manutenção passava alheio. Qual é o ROI deles? Desconhecido, mas baseado no perfil de Sterling, eles provavelmente estão autorizados a detê-la por quaisquer meios necessários. Não engajar a menos que comprometida. Harper alcançou o elevador de serviço. Ela usou um cartão-chave mestre que ela havia levantado de uma ordenança descuidado semanas atrás. As portas deslizaram abertas. Ela entrou e apertou o botão para o 4º andar. Enquanto o elevador subia, Harper verificou sua arma improvisada, uma chave inglesa que ela havia encontrado no carrinho do zelador. Não era um rifle, mas em espaços confinados, quebraria um joelho ou estilhaçaria um pulso muito bem. Ding, as portas se abriram. O corredor estava quieto, revestido com um carpete felpudo e portas de mogno. Esta era a ala executiva. Harper moveu-se rápido. Ela alcançou a porta marcada Arquivos de Servidor. Estava trancada. Ela não tinha o código. Abra a porta, Kinsley. Ela sussurrou, esperando que a enfermeira estivesse dentro. Silêncio.
Kingsley. É Bennett. Eu sei que você está aí. Eu sei sobre o arquivo preto. Um momento depois, a fechadura eletrônica zumbiu. A porta se abriu ligeiramente. Enfermeira Kingsley estava lá, seu rosto pálido, olhos vermelhos de chorar. Ela puxou Harper para dentro e trancou a porta atrás dela. O quarto estava frio, preenchido com o zumbido de ventiladores de resfriamento e luzes azuis piscando. Você não deveria ter voltado, Kingsley disse, sua voz tremendo. Eles estão procurando por você. Sterling Preston tem homens varrendo os andares. Ele disse a eles que você tem uma arma. Eu tenho, Harper disse, batendo na cabeça. Eu tenho a verdade. Onde estão os drives? Kingsley apontou para uma estação de trabalho. Uma barra de progresso na tela mostrava exclusão em andamento 85%. Eles estão limpando-o remotamente, Kingsley soluçou. Sterling ligou há 10 minutos. Ele ordenou uma atualização do sistema. Isso é, na verdade, uma purga total dos últimos 10 anos de registros cirúrgicos. Assim que isso atingir 100% a prova dos erros de silos, as mortes, os encobrimentos, tudo se foi. Você pode parar isso? Harper perguntou. Eu tentei. Estou bloqueada dos controles de administrador. Harper olhou para o rack de servidores. Se não podemos parar o software, nós pegamos o hardware. Ela moveu-se para a torre principal do servidor. Qual drive contém os backups cirúrgicos? Baia 3 dirigiu, Kingsley disse. Harper alcançou a trava de liberação no compartimento do disco rígido. Estrondo. A porta da sala de servidores não apenas abriu. Ela foi chutada para fora de suas dobradiças. 2 homens de ternos escuros irromperam. Eles não eram polícia. Eles eram mercenários de pescoço grosso e olhos mortos. Um deles segurava um bastão de choque. O outro segurava uma pistola com supressor. Afaste-se do servidor. O homem com a arma latiu. Kingsley gritou e caiu no chão. Harper não congelou. Ela calculou. Distância. 10 pés. Ameaça. Arma de fogo. Solução. Violência de ação. Não atirem. Harper gritou, levantando as mãos, fingindo pânico. Sou apenas uma zeladora. O atirador hesitou por um microsegundo, confuso pelo macacão. Isso era tudo o que Harper precisava. Ela jogou a chave inglesa. Não foi um arremesso aleatório. Ela girou no ar e atingiu o atirador bem na ponte do nariz. Ele uivou sua cabeça, puxando a arma para trás, atirando por aí no gesso do teto. Harper lançou-se para a frente. Ela derrubou o homem com o bastão de choque antes que ele pudesse levantá-lo. Eles bateram no chão com força. Ele era forte, provavelmente ex-militar, mas ele lutava com raiva. Harper lutava com física. Ela bloqueou um soco, enfiou o cotovelo em seu plexo solar e então enrolou as pernas em torno de seu pescoço em um estrangulamento de triângulo. Ele debateu-se, tentando arrancar os olhos dela, mas Harper apertou. Suas coxas eram como cordas de ferro. 3 segundos, 4 segundos. Os olhos do homem reviraram. Ele ficou mole. Harper rolou para fora dele e correu para pegar a arma que o primeiro homem havia derrubado. Ela a chutou pela sala sob os racks de servidores. Ela não queria matá-los. Ela apenas queria terminar a missão. Ela correu de volta para o servidor. Exclusão 98%. É tarde demais. Kingsley chorou. Não. Harper cerrou os dentes. Ela agarrou a alça do compartimento do disco rígido e puxou. Estava travado no lugar. Harper, cuidado. Harper girou. Silas Preston estava de pé na entrada. Ele parecia maníaco, sua gravata, desfeita, suor escorrendo pelo rosto. Ele estava segurando a arma que ela havia chutado para longe. Você arruinou tudo, Silas gritou, a arma tremendo em sua mão. Minha vida, minha reputação. Eu sou um deus nesta cidade. Você é um açougueiro, Silas, Harper disse, de pé na frente de Kingsley para protegê-la. E acabou. Acaba quando eu digo que acabou. Silas armou o cão. Solte isso, Preston. A voz veio do corredor.
Silas girou. De pé ali não era a polícia. Não era o Gentral Holloway, eram as enfermeiras. 20 delas, David, Chloe, enfermeiras da pediatria, oncologia e da UTI. Elas estavam ombro a ombro bloqueando o corredor. Elas não estavam armadas com armas. Elas seguravam suportes de soro, tanques de oxigênio pesados e pranchetas. Elas pareciam aterrorizadas, mas não estavam se movendo. Saíam do meu caminho, Silas gritou, apontando a arma para elas. Eu vou atirar, eu juro por Deus. Não, você não vai, David D. disse, dando um passo à frente. Porque há câmeras em todo lugar, Silas. E todos nós somos testemunhas. Você não pode demitir todo mundo. Silas hesitou. O peso do momento, o número puro de pessoas contra ele, rachou seu frágil ego. Enquanto sua atenção estava dividida, Harper se moveu. Ela não o atacou. Ela estendeu a mão para trás e arrancou o disco rígido do rack de servidores com um grunhido de esforço, quebrando o mecanismo de travamento de plástico. A tela ficou preta. Silas virou-se para Harper, seus olhos arregalados. Dê isso para mim. Harper segurou o drive para cima. Você quer isso? Venha e pegue. Sirenes uivaram lá fora. A polícia de verdade havia chegado, não os da folha de pagamento de Sterling. A polícia estadual chamada por Holloway. Silas olhou para a arma, depois para Harper, depois para as enfermeiras. Ele deixou cair a arma. Ele caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, soluçando como uma criança. Harper passou por ele, pisando por cima de suas pernas. Ela olhou para David e as outras enfermeiras. Obrigada pelo apoio, ela disse suavemente. Nós ficamos juntas, David sorriu nervosamente. Equipe de trauma, certo? Harper assentiu. Ela olhou para o disco rígido em sua mão. Vamos assistir às notícias. O grande átrio do Seattle Grace Memorial era menos um lobby de hospital e mais uma catedral para a medicina corporativa. Pisos de mármore polido refletiam o brilho de 100 flashes de câmera, e o ar estava denso com o zumbido de repórteres e o cheiro de colônia cara. Sterling Preston estava em um pódio de mogno, banhado na luz branca forte da mídia. Ele parecia a cada centímetro o líder de luto, preocupado. Ele usava um terno que custava mais do que o salário anual de uma enfermeira, e seu rosto estava arranjado em uma máscara de solenidade praticada. Atrás dele estavam os membros do conselho do hospital, uma fila de ternos cinza assentindo em ritmo psicofântico. Senhoras e senhores da imprensa, Sterling começou sua voz, barítono suave e imponente. Ele inclinou-se para o aglomerado de microfones, seus olhos varrendo a sala. É com o coração pesado que devo abordar o incidente violento que ocorreu dentro destas paredes hoje cedo. Nós nos orgulhamos de ser um santuário de cura, mas hoje esse santuário foi violado. Ele pausou para efeito, deixando os repórteres se inclinarem, um indivíduo perturbado. Sterling continuou, seu tom endurecendo. Uma ex-soldado, Harper Bennett, a quem contratamos de boa fé como enfermeira temporária, sofreu um grave surto psicótico. Sofrendo de PTSD, não tratado, ela se infiltrou em nossa unidade de trauma, colocou em perigo a vida de um paciente crítico e lançou um ataque físico vicioso e não provocado em meu filho, o cirurgião-chefe Silas Preston. Murmúrios se espalharam pela multidão, canetas arranhavam furiosamente contra cadernos. Sterling os tinha na palma da mão. Ele estava pintando uma obra-prima de mentiras. Estamos cooperando totalmente com as autoridades para prender esta mulher perigosa. Sterling disse, levantando a voz ligeiramente para abafar uma pergunta de um repórter da CNN. Temos evidências de que ela tem um histórico de instabilidade. Não descansaremos até que ela esteja atrás das grades garantindo a segurança de nossa equipe e de nossos pacientes. Este hospital não será mantido refém por um elemento desonesto. Acima do pódio, a enorme parede de LED 8K, geralmente reservada para exibir nomes de doadores e vídeos em loop de médicos sorridentes, piscou. No início foi apenas uma falha,
Uma linha irregular de estática cortou o logotipo do hospital. Sterling não notou. Ele estava muito ocupado condenando Harper. Que isto sirva de aviso de que temos tolerância zero para a violência. ZZRT. A estática ficou mais alta, um rasgo eletrônico áspero que fez várias pessoas na primeira fila cobrirem os ouvidos. O logotipo do hospital distorceu, transformando-se em ruído digital antes que a tela ficasse preta. Sterling franziu a testa, olhando por cima do ombro. Dificuldades técnicas, ele murmurou para um auxiliar. Conserte isso agora. Mas a tela não ficou preta. Uma imagem granulada em preto e branco piscou para a desistência. Era a filmagem de segurança. O carimbo de data-hora no canto lia, hoje 1400 horas. O ângulo era alto, olhando para a sala de trauma 1. A imagem era inegável. Mostrava um paciente em linha reta. Mostrava Harper Bennett implorando sua linguagem corporal, desesperada, mas controlada. E mostrava Dorcellus Preston de pé sobre o paciente, não ajudando, mas zombando. Então o áudio começou. Não era o som minúsculo de um feed de segurança. Havia sido amplificado, clarificado. Saiba seu lugar, lixo. A voz do cirurgião-chefe trovejou pelos alto-falantes de qualidade de concerto do átrio. Ela ecoou nas paredes de mármore mais alto do que as chamadas da imprensa. Mais alto do que o tráfego lá fora. O vídeo mostrou o tapa. Ele mostrou Silas Preston enfiando os dedos no cabelo de Harper e puxando a cabeça dela para trás com força viciosa e arrogante. O suspiro coletivo da sala sugou o oxigênio do ar. Flashes de câmera pararam de estourar. O silêncio era absoluto, exceto pelo vídeo em loop na tela gigante. O rosto de Sterling Preston esvaziou de cor. Ele parecia um homem que havia sido socado no estômago. Ele virou-se para sua equipe de tecnologia, sua compostura rachando. Corte o feed. Corte agora. Quem está fazendo isso? Mas o vídeo mudou. A filmagem do assalto encolheu para o canto da tela, substituída por uma cascata de documentos rolando. Estes não eram registros públicos. Estes eram PDFs carimbados confidencial. Não distribuir. E NDA assinado. Relatório de erro médico número 402. Paciente falecido. Causa: negligência cirúrgica. Cirurgião Silas Preston. Orção. Acordo. Pago 2,5 molde. Encoberto autorizado por Sterling Preston. Os repórteres ofegaram novamente. Um frenesi irrompeu. Câmeras deram zoom na tela, capturando a evidência de anos de corpos enterrados. Incidente número 519, amputação de membro errado. Incidente número 660, overdose letal. Status, limpo das almas. Isso é falso! Sterling gritou, agarrando o microfone, sua voz rachando em um grito agudo. Este é um ataque cibernético. Estas são mentiras geradas por IA. Segurança, esvaziem a sala. Eu quero todo mundo fora. Eles parecem reais o suficiente para mim, Sr. Preston. A voz profunda cortou o pânico de Sterling. As pesadas portas giratórias de vidro na entrada principal pararam de girar. A multidão se separou como o mar vermelho. Tenente-General Holloway entrou. Ele não estava usando o uniforme de gala desta vez. Ele estava em uniformes de combate completos, flanqueado por 4 policiais militares carregando carabinas e 2 policiais estaduais de Washington. A aura de autoridade que eles projetavam era mais pesada do que o próprio edifício. E caminhando bem ao lado do general estava Harper Bennett. Ela não havia mudado. Ela ainda estava usando o macacão de manutenção azul sujo que ela havia roubado do porão. Seu rosto estava borrado de graxa e ela segurava um disco rígido de computador quebrado na mão como uma arma. Sterling congelou. Ele agarrou os lados do pódio até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Ele procurou por sua equipe de segurança, mas seus mercenários contratados não estavam em lugar nenhum, provavelmente já amarrados no porão. Você, Sterling sibilou, apontando um dedo trêmulo para Harper. Você fez isso. Oficiais,
Prendam-na. Ela roubou propriedade confidencial. Ela hackeou nossos sistemas. O principal policial estadual, um homem alto com uma mandíbula de granito, subiu na plataforma elevada. Ele passou por Harper sem sequer olhar para ela. Ele marchou direto para Sterling Preston. Sterling Preston, o policial disse, sua voz trovejando sem um microfone. Você está preso. Sterling recuou. Com licença, você sabe quem eu sou? Eu sou o presidente deste conselho. Eu janto com o governador. Você está preso, o policial repetiu, puxando um par de algemas pesadas de aço de seu cinto por conspiração para cometer fraude, obstrução da justiça, adulteração de evidências e acessório para homicídio negligente. Vire-se e coloque as mãos atrás das costas. Isso é insanidade. Sterling cuspiu, lutando enquanto o policial o girava. Eu processarei este departamento até o chão. Eu terei seu distintivo. Harper Bennett é a criminosa aqui. Harper subiu os degraus do palco. As câmeras viraram-se para ela. 1000 lentes focando na mulher no terno de zelador. Ela parou a polegadas de Sterling. De perto, o bilionário parecia pequeno. Ele parecia aterrorizado. Não sou uma criminosa, Sterling, Harper disse, sua voz, calma, amplificada pelo microfone que Sterling acabara de gritar. E não sou um fantasma, ela ergueu o disco rígido. Mas fantasmas assombram você por seus pecados. Ela sussurrou alto o suficiente para apenas ele ouvir. Considere-se assombrado. Enquanto o policial arrastava Sterling chutando e gritando para fora do palco, as portas do elevador atrás do pódio se abriram. Mais 2 oficiais emergiram, conduzindo o Dr. Silas Preston. Ele não estava gritando, ele estava chorando. Suas mãos estavam algemadas atrás das costas. Seu jaleco branco pendia de um ombro, e ele olhou para o chão, incapaz de encontrar os olhos da equipe que ele havia atormentado por anos. O átrio caiu em silêncio novamente, enquanto os Preston eram carregados para a parte de trás dos carros de polícia esperando, as luzes azuis piscando, refletindo nas paredes de vidro. Então um único som quebrou o silêncio. Palma. Era lento, deliberado. Harper virou-se. Na varanda do mezanino com vista para o átrio, o sargento-mestre Knox estava sentado em uma cadeira de rodas, empurrada por um médico militar. Ele estava pálido, conectado a oxigênio portátil, mas suas mãos estavam se juntando. Palma a palma. Então David, o enfermeiro-chefe, saiu da multidão de funcionários. Ele bateu palmas. Então Kingsley, enxugando lágrimas dos olhos. Então Chloe, então os cirurgiões que haviam tido muito medo de se manifestar. O som inchou. Ele cresceu de um fio a um rugido. Os repórteres, os pacientes, os zeladores, os médicos, todo mundo estava aplaudindo. Não era aplauso educado. Foi uma ovação estrondosa, uma liberação de tensão que havia dominado o hospital por anos. Eles não estavam torcendo por uma celebridade. Eles estavam torcendo pela mulher no macacão manchado de graxa que havia ficado no fogo e se recusado a queimar. Harper estava lá desconfortável com o elogio. Ela mudou seu peso procurando por uma saída. General Holloway se aproximou dela, um raro sorriso quebrando sua expressão pétrea. Você sabe, Major, Holloway disse inclinando-se. Aquela foi uma tremenda extração. Eu acho que você pode estar super qualificada para trocar comadres. Harper olhou para o disco rígido, então o entregou a um agente federal esperando por perto. Precisava ser feito, senhor. O Pentágono tem uma nova iniciativa. Holloway continuou observando a multidão. Equipes de resposta rápida médica para zonas de alto risco. Precisamos de alguém que possa lidar com um bisturi e uma crise em igual medida. Alguém que não pisca. Posso ter sua comissão reintegrada pela manhã. Honras completas. De volta ao Mid-Cetero. Harper olhou para o general. Então ela olhou para a varanda onde Knox lhe deu um polegar para cima. Ela olhou para as enfermeiras David Kingsley, a equipe pela qual ela havia lutado. Eles estavam sorrindo para ela, não como uma estranha, mas como uma dos seus,
Pela primeira vez desde que deixou o serviço, o barulho na cabeça de Harper, os morteiros, os gritos, a culpa estava quieto. Aprecio a oferta, general. Harper disse suavemente. Mas acho que minha missão é aqui. Holloway levantou uma sobrancelha. Aqui, esfregando pisos. Não, Harper disse, observando uma nova ambulância entrar na baia lá fora, suas luzes piscando em vermelho, salvando vidas. Além disso, ela gesticulou para as portas da EE, onde uma maca estava sendo apressada para dentro. Alguém tem que garantir que o novo cirurgião-chefe não tenha um complexo de Deus. Holloway riu um som de latido profundo. Justo o suficiente. Dispensada, Major. Harper assentiu. Ela virou-se das câmeras da adulação e caminhou em direção às portas duplas do pronto-socorro. Ela não andava mais com a cabeça baixa. Ela não escondia a cicatriz de estilhaços em seu braço ou a tatuagem de adaga alada em seu pulso. Ela empurrou as portas, deixando o circo da mídia para trás, e voltou para o caos da ER. O cheiro de antisséptico e sangue a atingiu, e pela primeira vez em muito tempo não cheirava a guerra. Cheirava a trabalho. David, ela chamou, pegando um par de luvas novas de uma caixa na parede. Baia 4 precisa de um soro fisiológico e um kit de sutura. Vamos nos mover. Harper Bennett estava de volta ao serviço. A história de Harper Bennett nos lembra que a verdadeira força não é sobre patente, título ou quanto dinheiro você tem no banco. É sobre o que você faz quando a pressão está alta e vidas estão em jogo. Dr. Preston pensou que seu status o tornava intocável. Mas ele aprendeu da maneira difícil que você nunca julga um livro pela capa, especialmente quando esse livro é uma veterana endurecida pelo combate que viu mais em um dia do que ele em uma vida inteira. Harper não apenas salvou um paciente, ela salvou a alma daquele hospital, provando que uma pessoa defendendo o que é certo pode derrubar um império de corrupção. Você gostou desta história? Se você gostou, por favor, esmague esse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e apertar o sino de notificação para que você nunca perca uma nova história. O que você teria feito se estivesse nos sapatos de Harper? Me diga nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e eu te vejo no